Dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente começa, na verdade, hoje a gente termina o nosso último tópico do conteúdo do primeiro bimestre, que é a parte de interferências humanas nos ecossistemas. Na verdade, a gente vem falando de ecologia desde o início do ano, de forma presencial, e depois aqui no ensino remoto, a gente também vem explicando as coisas principais dentro de ecologia. Então, a gente já trabalhou a parte de conceitos iniciais, depois nós falamos de ciclos biogeoquímicos, falamos de todos eles, de forma bem superficial, obviamente. Falamos das relações ecológicas, depois a sucessão ecológica e agora a interferência humana nos ecossistemas. Né? Aqui, na verdade, esse conteúdo, a gente vai fazer uma retrospectiva, na verdade, e uma reflexão sobre as nossas ações sobre os ecossistemas. Né? Então, o que são essas interferências humanas? São as perturbações causadas pelo homem no equilíbrio dos ecossistemas, né? Além do processo de sustentabilidade. Né? Então, às vezes a gente não pensa e não reflete sobre isso, mas uma das perturbações dos ecossistemas é a parte de crescimento populacional e urbanização. O que acontece? O desenvolvimento das cidades em si, né, ele leva a um processo de impermeabilização do solo, né? Então, se esse solo fica impermeável, né, ele perde a sua função, né? Dessa forma, lembrando que a energia entra nos ecossistemas pelos fotossintetizantes, né? Se eu não tenho solo, eu não tenho vegetal. Se eu não tenho vegetal, meu ecossistema não tem os produtores, que é onde a energia entra, já era, né? Além disso, a vida cotidiana nossa, ela leva a a formação de uma série de resíduos que, se não são bem administrados, poluem o meio ambiente, e a gente sabe que não são. Além disso, uma outra interferência humana muito séria nos ecossistemas é a parte da agricultura intensiva. Na verdade, a gente entende que o processo de urbanização e o crescimento populacional levou a um aumento da demanda de nutrientes e de alimento para suprir as necessidades dessa população que está crescendo, né? E aí, o que antes eram áreas com diferentes produções, virou-se uma área grande de uma só produção de um tipo de vegetal. Só que para eu implementar essa área, eu preciso desmatar uma área nativa, né? Então, aí eu estou interferindo no ecossistema. Quando eu penso na agricultura intensiva, primeiro eu desmatei. Depois eu preciso, dependendo da espécie que eu vou plantar, eu preciso fazer uma correção do solo. Para estimular mais a produção, eu aplico fertilizantes. Esses fertilizantes servem, entre aspas, né, para aumentar os nutrientes daquele solo, que naturalmente já estaria equilibrado pelo processo de decomposição se ali tivesse um ambiente equilibrado, né? Além disso, para controlar as doenças desses vegetais que estão sendo plantados, a gente ainda usa pesticida e agrotóxico. Essas substâncias é que são a grande questão, porque além de contaminar os próprios alimentos, dependendo da forma como ele é administrado, ele pode poluir os cursos d'água, né? Os solos e, como eu disse, até os próprios alimentos. Então, uma série de fatores dentro de uma única atividade que influenciam e que interferem no equilíbrio dos ecossistemas. Uma outra atividade, a pecuária. Gente, esse aqui a gente precisa pensar um pouquinho melhor, porque você lembra lá quando nós falamos rapidamente de gases do efeito estufa, lá no ciclo do carbono, né? Liberação de CO2, né? Nós falamos um pouco do gado. Isso é importante a gente falar, porque o Brasil tem uma das maiores produções pecuárias do mundo. E o que acontece é o seguinte: os gases produzidos no processo digestório dos ruminantes, né,
dos bovinos, são metano. Então, na hora que esses bovinos eliminam esses gases do processo digestório, o que vai para a atmosfera é gás metano, né? Esse gás metano é um dos principais gases responsáveis pelo agravamento do efeito estufa. Ô, gente, fora isso, para eu instalar pastagem para o gado, eu também preciso desmatar. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do efeito estufa. Rapidinho. É preciso que a gente tenha em mente que o efeito estufa, ele é fundamental para a manutenção da vida, né? É ele que forma uma barreira garantindo o aquecimento da superfície terrestre. O grande problema disso é que, se isso fosse equilibrado, tá tudo certo, porque a gente precisa dele. O problema é que não é, né? Porque a gente emite mais do que o ambiente consegue processar. Nós vamos falar um pouquinho mais de efeito estufa daqui a pouquinho. Além disso, a gente tem o desmatamento, que nós já falamos lá para a parte de agricultura e para a parte da pecuária. Então, o desmatamento, ele leva a uma diminuição da cobertura vegetal, que, por sua vez, promove a erosão dos solos. E essa erosão, se essa diminuição de cobertura vegetal acontece, por exemplo, em mata ciliar, que é aquela que protege corpos d'água, eu tenho um assoreamento de rios e início de processo de desertificação, né? Além disso, esse desmatamento faz com que reduza a quantidade de alimento disponível para aquele ecossistema, para os animais daquele ecossistema, o que promove, o que faz com que esses organismos migrem para outros locais. E a gente já viu que, se o outro local está equilibrado, insere uma população ali que não era dali, o que vai acontecer? E que ocupe o mesmo nicho ecológico de outra, vai acontecer que a mais adaptada vai permanecer. Então, a outra vai sumir. Então, eu tenho redução da biodiversidade. Além disso, com esse processo de desmatamento, lembrando que a presença de vegetais auxilia no processo de infiltração de água no solo, que nós vimos lá no ciclo da água, eu começo a ter uma mudança no regime de chuvas, com um aumento de estações de seca. Além disso, o desmatamento em si promove o aumento da emissão de CO2 para a atmosfera, contribuindo também para o aquecimento global, exatamente pelo agravamento do efeito estufa. Um outro tópico são as poluições dos diferentes níveis, né? E eu chamo de poluição tudo aquilo que contamina o meio ambiente. Então, quando o homem introduz, seja qualquer tipo de substância ou uma energia no ambiente, provocando um efeito negativo nesse ambiente. E esse efeito negativo pode causar dano tanto à saúde humana quanto aos demais seres vivos e aquele ecossistema em si, né? Os agentes que causam a poluição a gente chama de poluente. E qualquer atividade que libere ou substância ou energia ou material prejudicial para esse ambiente, a gente chama de fonte de poluição ou fonte poluidora. Então, a poluição ela pode atingir a atmosfera, o solo ou as águas. A poluição atmosférica tem seu principal agravante, vamos dizer assim, as indústrias, a pecuária, a queima de combustíveis fósseis pelos veículos de transporte, as queimadas florestais, né? Então, esses são os principais fatores. Lembrando que a pecuária, pela emissão natural de gás metano, vindo do metabolismo do processo digestório dos ruminantes. Então, como consequência dessa poluição atmosférica, eu tenho o agravamento do efeito estufa, o aquecimento global, levando a alterações climáticas, tempestades, a chuva ácida, lembra que nós vimos lá em um dos ciclos biogeoquímicos? A destruição da camada de ozônio, além de causar danos à saúde humana e aos demais seres vivos, o desequilíbrio nos ecossistemas com diminuição de biodiversidade e o degelo das calotas polares, aumentando o nível médio das águas do mar. Ou seja, quanto mais degelo eu tenho, mais superfície terrestre vai sendo coberta
por água do mar, né? Pelo degelo das calotas. Então, vamos falar um pouquinho sobre o efeito estufa, né? O que é esse efeito estufa? Na verdade, é assim, ó. Opa, o gato mudou o slide. Vamos lá. A radiação solar, ela atravessa a atmosfera. Parte dessa radiação, ela é absorvida pela superfície terrestre. Outra parte dela que não é absorvida é refletida pela Terra, né? É refletida pela superfície terrestre, volta para a atmosfera. O que acontece é que parte do calor não atinge, porque é assim, parte infiltra, parte é refletida, e dessa parte refletida, parte volta para o espaço. Mas tem uma parte que não volta, né? Por quê? Porque o CO2, o vapor d'água e o metano da atmosfera absorvem esse calor, né? O que acontece é que esse processo de absorção desse calor gera o aquecimento da superfície terrestre e também da atmosfera, que é o que a gente chama de efeito estufa. Lembrando que ele é fundamental para a vida. O que acontece é que quando eu tenho um aumento na emissão desses gases, fica retida, fica a parte dessa energia que seria destinada ao espaço, ela continua retida. Então, isso leva a um aumento da temperatura da superfície terrestre, levando ao processo que a gente chama de aquecimento global. Então, esse efeito estufa, ele tem aumentado pela queima de combustíveis fósseis, pela pecuária, pela queima de biomassa, seja ela qual for, e pelo processo de desmatamento, né? O segundo tópico, como consequência da poluição atmosférica, é a redução da camada de ozônio. Gente, o ozônio, ele é um composto formado por 3 átomos de oxigênio, ele é um O3. Então, esse composto, ele está lá na estratosfera, né? E por que ele é importante? Porque ele funciona como um filtro solar desses que a gente passa no corpo quando a gente vai se expor ao sol, né? Então, ele é uma barreira natural contra a radiação ultravioleta que vem do sol, né? Garantindo que essa radiação não esteja em excesso na superfície do planeta. Então, o que acontece? É assim, esse ozônio, esse O3, ele é destruído continuamente por essa ação ultravioleta, ou seja, o ozônio, ele barra a entrada, mas ele é destruído por essa razão, é a forma como ele barra. Então, cada molécula de ozônio de O3 que é destruída, eu libero um átomo de oxigênio e uma molécula de oxigênio, um O2, né? E lembrando que esse O2 e esse O separado, eles podem se complexar e formar ozônio de novo. Isso é natural, isso ocorre naturalmente, né? E se o ambiente estivesse equilibrado, esse processo também seria equilibrado. O problema é que, como a gente tem muita emissão de gases pela respiração, pela queima de combustíveis fósseis e por aí vai, esse processo de degradação é muito mais intenso do que o de formação. Então, a gente tem um desequilíbrio, né? Então, até uns 20 anos atrás, hoje ainda mas não tanto, os vilões que a gente chamava da camada de ozônio eram chamados clorofluorocarbonetos, ou CFCs. As geladeiras, todas, há uns 20 anos atrás, usavam esse tipo de gás. Hoje isso já tem diminuído bastante. Mas eles são os principais responsáveis pela redução dessa camada de ozônio. E aonde eu encontro o CFC? Nos sprays aerosóis, nas geladeiras antigas, em solventes industriais, em outros produtos eu ainda tenho. O que acontece é que, pela formação química que eles têm, eles reagem de forma muito fácil com o ozônio, destruindo esse ozônio. E o que é mais grave, desculpem, o que é mais grave é que ele tem uma vida, uma longevidade, esse CFC,
vive, vamos dizer assim, esse composto permanece estável por mais de 50 anos. Ou seja, uma molécula de CFC, por mais de 50 anos, imagina o quanto de ozônio que ele consegue processar, vamos dizer assim, né? E as consequências dessa redução dessa camada de ozônio é o aumento da radiação ultravioleta sobre a superfície terrestre. Por quê? E aí vem essa segunda aqui, que são o número de mutações nos seres vivos. Gente, eu não sei se eu já comentei com vocês na época que a gente estava no presencial, mas eu acho que não. A nossa exposição a essa luz aqui, ó, luz artificial dentro de casa, gera uma mutação no nosso DNA a cada 8 segundos. Né? O que acontece é que nós temos um sistema de reparo de DNA fantástico, senão todo mundo já estaria morto. Né? Agora, o que acontece é que a radiação ultravioleta leva a muitas mutações. Né? E o que acontece é que a gente tem um sistema de reparo muito bom, mas ele não funciona 100% do tempo e 100% de atuação. Então, tem mutações que não conseguem ser vencidas. Né? E aí essas mutações ao longo do tempo pode gerar uma série de problemas para os seres vivos. Né? E na espécie humana, especialmente mutações que levam ao desenvolvimento de câncer de pele. Né? Uma outra consequência é a chuva ácida, que nós já falamos também lá nos ciclos biogeoquímicos. O que acontece é que ela é muito comum nos centros urbanos industrializados. Por quê? Porque o processo de industrialização libera, no seu processo de produção, óxido de nitrogênio, dióxido de carbono, dióxido de enxofre. Quando eles reagem com as moléculas de vapor da água lá na atmosfera, a gente já viu isso lá nos ciclos, formam o que a gente chama da chuva ácida, que tem nela, na sua composição, ácido nítrico, ácido carbônico e ácido sulfúrico. Lembra que nós falamos lá que quando essa chuva cai sobre o solo, como ela é ácida, ela diminui o pH desse solo, causando desequilíbrio e morte de várias espécies, principalmente dos micro-organismos decompositores, né? Agora, o que é importante a gente falar aqui na chuva ácida é que, nós já falamos também, é que ela não necessariamente ocorre apenas no local de emissão desses poluentes. Lembra que nós falamos que o que acontece aqui reflete no resto do mundo? É mais ou menos isso. Algum outro local do mundo pode estar recebendo chuva ácida que está sendo produzida aqui, por ação dos ventos, né? E como consequência dessas chuvas ácidas, como eu já disse, a redução do pH do solo, com destruição da vegetação, com comprometimento desse solo, com diminuição de biomassa de micro-organismos decompositores, levando a uma redução de biodiversidade. Além disso, essa chuva ácida pode corroer construções e monumentos históricos, e ela caindo frequentemente dentro de corpos d'água, reduzindo o pH desse corpo d'água, leva à mortandade de peixes e de outros seres vivos dos ambientes aquáticos, levando ao desequilíbrio e redução de biodiversidade. A poluição aquática, ela é causada por vários outros fatores, como produção de lixo, plástico, esgoto doméstico sem tratamento, lançamento de efluente industrial, derramamento de petróleo, uso de fertilizantes e pesticidas, resíduos da atividade mineradora, né? Isso tudo leva à poluição aquática. O resultado da poluição aquática é o processo que a gente chama de eutrofização. O que é a eutrofização? É assim, tudo isso, por exemplo, esgoto doméstico que é lançado nos corpos d'água, ele é rico em matéria orgânica. Então, o que acontece é o seguinte, esse material rico em matéria orgânica, ele atinge o ambiente aquático, né? E ele leva a uma proliferação, como eu tenho muito nutriente, eu levo uma proliferação de micro-organismos ali que consomem esses nutrientes. Então, esse bloom, a gente chama de bloom, esse bloom desses micro-organismos leva à turvação da água, com redução do oxigênio dissolvido. Se eu tenho menos oxigênio dissolvido naquela água, eu posso chegar em um determinado momento que a quantidade de oxigênio que eu tenho não é suficiente
para manter o processo respiratório dos organismos aquáticos e levam a uma mortandade desses organismos aquáticos, que naturalmente, em seu processo de decomposição, geram mau cheiro, né? Então, olha o que acontece. Eu tenho a poluição no rio, no lago ou no mar, aumento os níveis de nutrientes, porque isso é matéria orgânica, né? Leva a um crescimento populacional de algas que produzem oxigênio como resultado da fotossíntese. Esse aumento de algas estimula o aumento da reprodução de bactérias que necessitam de oxigênio. Essas bactérias consomem o oxigênio, reduzindo esse oxigênio da água, levando à morte dos animais aquáticos e de proliferação de bactérias que vão fazer o processo de decomposição desses animais aquáticos, que normalmente são bactérias anaeróbicas, que, como resultado do seu processo metabólico, geram gases de mau cheiro, né? Esse é o processo de eutrofização, né? Então, consequência da poluição aquática leva a uma redução de taxa fotossintética, comprometimento da cadeia alimentar, comprometimento da qualidade das águas para consumo, disseminação de doenças, danos à saúde dos seres vivos e da espécie humana, o desequilíbrio dos ecossistemas com redução de biodiversidade, mortandade de peixes e outros seres vivos dos ambientes aquáticos, levando também a um desequilíbrio dos ecossistemas e, consequentemente, a diminuição da biodiversidade. Da poluição do solo, os principais poluentes do solo são o lixo e os fertilizantes e agrotóxicos utilizados na agricultura. E aí, gente, é preciso que a gente diferencie os lixões dos aterros sanitários, porque são muito diferentes, né? Nos lixões, o material, o lixo, ele é despejado diretamente sobre o solo. E aí o processo de decomposição desse material gera mau cheiro, poluição visual, a contaminação do solo, porque esse solo não foi preparado para receber esse material. Contaminação de corpos d'água, exatamente por isso, e do ar. Além disso, como esse material não está processado e não está protegido, eu tenho a disseminação de uma série de doenças. Por quê? Porque ali prolifera bactéria, vetores de doença como mosquito, barata, rato. Além disso, há a formação de um líquido chamado chorume. Esse líquido, ele é proveniente do processo de decomposição natural mesmo daquela matéria orgânica que está ali, né? E esse chorume, ele pode ter matéria orgânica, matéria inorgânica, metais pesados e uma série de outros poluentes. Esse chorume pode penetrar no solo, causando a contaminação dele. Agora, os aterros sanitários é diferente. Por quê? Porque neles o solo é preparado, o solo é impermeabilizado, ou seja, impede que substâncias penetrem nesse solo, né? Então, ele é impermeabilizado para receber esse lixo, evitando, então, a contaminação do próprio solo e dos lençóis freáticos. Além disso, ele tem um sistema de drenagem que capta e trata o chorume, né? Então, os aterros, eles são soluções, sim, não para acabar com os impactos ambientais do lixo, mas para minimizar esses impactos. Por isso, é fundamental que a gente, enquanto população, cobre dos nossos governantes a implantação de aterros e não de lixões. Lógico que o lixão, entre aspas, é mais fácil, porque só exige um pedaço de terra, né? O aterro não, o aterro ele tem um custo maior, mas o benefício para a espécie humana e para o ecossistema é muito maior, né? E aí, como que a gente trabalha a sustentabilidade? Como que a gente reduz esses impactos, né? Então, sustentabilidade, ela é um conjunto de ações que são responsáveis, na verdade, ações ambientais, econômicas e sociais que sejam capazes de suprir as necessidades da população atual, sem comprometer os recursos para as populações futuras. E aí, gente, tudo atrapalhado o slide? Ó, que coisa! Mas a gente arruma aqui agora, não tem problema.
E aí a gente usa, basicamente, quando a gente fala em sustentabilidade, a regra dos 5 R's, que é reduzir, repensar, recusar, reciclar e reutilizar, né? E aí, como que a gente reduz os impactos negativos das nossas ações? Reduzindo o consumo de bens e serviços, consumindo de forma responsável os recursos hídricos, tratando o esgoto doméstico e efluente industrial antes de lançar no corpo d'água, preservando florestas e matas ciliares, garantindo que eu não vou ter assoreamento de rio, utilizando combustíveis alternativos, né, como o biogás, o biodiesel, o transporte público, desde que seja de qualidade, que funcione, além de caronas solidárias. Gente, cidade do interior, carona solidária funciona bem pra caramba. Digo para vocês porque eu fiz minha pós-graduação em Lavras e se não fossem as caronas, eu não sei como eu teria feito, né? Então, são várias pessoas compartilhando o mesmo modo de transporte e reduzindo a emissão de gases. Além de implantação de coleta seletiva, controle do lixo e reuso e reciclagem de materiais. A gente sabe que o Brasil está entre um dos países que mais recicla e reutiliza materiais, mas mesmo assim, existem muitos que têm potencial para ser reutilizados, mas que a gente ainda não tem tecnologia para, né? Então, é nossa função, né, enquanto comunidade, enquanto seres pensantes e técnicos que estamos sendo formados, auxiliar a população, a nossa população, que a gente convive, a nossa comunidade, a criar estratégias para minimizar os impactos para as populações futuras, tá bom? Gente, eu espero hoje a aula um pouquinho mais longa, mas eu espero que tenha ficado claro. Nós vamos fazer um Kahoot disso no nosso assíncrono, no nosso síncrono de segunda, tá bom? Espero que tenha ficado tranquilo, que vocês precisarem, eu estou à disposição, ok? Até o próximo vídeo, já no segundo bimestre. Entraremos botânica.